Imagine dois garotos gêmeos nascidos no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Farroupilha, crescendo entre vinhedos e ouvindo do avô que eles precisavam criar algo próprio, algo que mudasse suas vidas para sempre. Agora imagine que essas mesmas crianças se tornariam donos de um império bilionário, colocando sandálias brasileiras nos pés de milhões de pessoas em mais de 100 países. Parece impossível, não é? Mas essa é a história real de Alexandre e Pedro Grendene Bartelli, os irmãos que transformaram plástico em ouro e revolucionaram a indústria calçadista mundial. E o mais impressionante, tudo começou com embalagens para garrafões de vinho. Nos próximos minutos você vai descobrir como dois jovens de 21 anos, sem experiência alguma no ramo de calçados, conseguiram derrubar gigantes, conquistar a modelo mais bem paga do mundo como garota propaganda e acumular fortunas bilionárias. Alexandre e Pedro nasceram no dia 23 de janeiro de 1950 e desde cedo aprenderam que o caminho para a independência passava pelo empreendedorismo. O avô deles era um empresário bem-sucedido da região serrana gaúcha e fazia questão de plantar essa semente nos netos. Enquanto outras crianças sonhavam com carreiras tradicionais, os gêmeos Grendene absorviam lições sobre negócios, oportunidades e coragem para arriscar. Alexandre chegou a se formar em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mas o diploma nunca foi usado para advogar. O destino dos irmãos estava em outro lugar, num caminho que eles mesmos iriam construir. Em 1971, quando completaram apenas 21 anos, Alexandre e Pedro tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Com dinheiro emprestado pelo avô, compraram máquinas injetoras de plástico, contrataram 5 funcionários e fundaram a Plásticos Grendene Ltda, no dia 25 de fevereiro. O produto inicial não tinha nada de glamuroso. Eram telas plásticas para proteger garrafões de vinho, substituindo as antigas feitas de vime. Você consegue imaginar começar um negócio assim e chegar onde eles chegaram? A resposta está na capacidade de enxergar além do óbvio. Os irmãos rapidamente perceberam que precisavam diversificar. Passaram a fabricar peças plásticas para máquinas agrícolas e, em seguida, solados e saltos para calçados. Foi nesse momento que a Grendene se tornou pioneira a utilizar poliamida, o famoso nylon, como matéria-prima para componentes de sapatos. Essa inovação chamou a atenção do mercado e abriu portas que os irmãos nem imaginavam existir. Em 1978, lançaram a primeira sandália própria, batizada de Noir. O mercado calçadista finalmente conhecia os Grendene não mais como fornecedores, mas como fabricantes. Porém, o verdadeiro divisor de águas aconteceu em 1979. Pedro Grendene teve um insight genial durante uma viagem quando observou as sandálias usadas pelos pescadores da Riviera Francesa. Aqueles calçados simples feitos de tiras entrelaçadas despertaram sua criatividade. Por que não criar algo parecido em plástico injetado para as brasileiras? Nascia assim a Melissa Aranha, uma sandália que revolucionaria a moda no Brasil. E aqui vem o golpe de mestre. A Grendene foi pioneira em merchandising televisivo, colocando a Melissa nos pés de atrizes em novelas da Rede Globo. A estratégia funcionou como ninguém esperava. O resultado foi explosivo. Mais de 200 mil pares vendidos nos primeiros 60 dias e cerca de 5 milhões de unidades comercializadas em 1980. A Melissa virou febre nacional. A década de 80 consolidou a Grendene como potência. A Melissa deixou de ser apenas uma sandália e se transformou em ícone de moda, com coleções assinadas por estilistas internacionais, como Jean-Paul Gaultier e Thierry Mugler. Em 1986, os irmãos perceberam que estavam ignorando metade do mercado, os homens. Lançaram então a Rider, um chinelo com design focado em conforto, que se tornaria outro fenômeno de vendas. As propagandas criativas da Rider ficaram famosas e ajudaram a marca a conquistar mais de 70 países. Você poderia escolher entre a segurança de um mercado já dominado ou o risco de criar algo novo. Qual caminho seguiria? Na década de 90, Alexandre e Pedro tomaram outra decisão estratégica que muitos consideraram arriscada: transferir as fábricas do Rio Grande do Sul para o Nordeste. Fortaleza recebeu a primeira unidade em 1990, seguida por Sobral em 93 e, posteriormente, Crato.
A mudança trouxe benefícios fiscais, mão de obra mais acessível e posição estratégica para a exportação. Em 1994, lançaram a Grenda, para o público feminino, consolidando a presença da empresa em todos os segmentos. O novo milênio trouxe a jogada que colocaria a Grendene em outro patamar. Em 2001, nasceu a marca Ipanema, inspirada na famosa praia carioca e posicionada para competir diretamente com a líder Havaianas. Mas os irmãos sabiam que apenas um nome bonito não bastava. Precisavam de algo que transformasse a Ipanema em desejo de consumo. A solução veio na forma de uma gaúcha de Horizontina, que havia conquistado o mundo, Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga do planeta. A parceria com Gisele foi um sucesso estrondoso. A linha Ipanema Gisele Bündchen passou a vender 25 milhões de pares por ano e representar mais de 60% das exportações da marca. A Ipanema rapidamente conquistou 25% do mercado brasileiro de sandálias, mordendo significativamente a fatia da concorrência. Em 2004, a Grendene abriu capital na Bolsa de Valores, movimento que impulsionou ainda mais o crescimento. Os irmãos continuaram expandindo, abrindo galerias da Melissa em São Paulo, Nova York e Londres, transformando as sandálias de plástico em objetos de desejo, expostos ao lado de obras de arte. A marca passou a colaborar com designers como Vivienne Westwood e os irmãos Campana, alcançando lojas icônicas como a Selfridges, de Londres, e a Saks, de Nova York. Em 2013, Alexandre e Pedro deixaram os cargos executivos como parte da profissionalização da empresa, mas permaneceram no conselho de administração. Alexandre tornou-se presidente do conselho e Pedro vice-presidente. Os caminhos dos irmãos, porém, começaram a se distinguir em termos de investimentos. Enquanto Alexandre manteve foco na Grendene e diversificou para setores como móveis, siderúrgica e hotelaria, Pedro assumiu o controle da Vulcabras, dona das marcas Olympics, Mizuno e Under Armour no Brasil. Sob o comando de Pedro Bartelli, filho de Pedro Grendene, a Vulcabras vive hoje um dos melhores momentos de sua história, com recordes consecutivos de lucro. Atualmente, a Grendene produz cerca de 250 milhões de pares de calçados por ano, emprega aproximadamente 24 mil funcionários e é a maior exportadora de calçados do Brasil há mais de 15 anos consecutivos. As marcas do grupo incluem Melissa, Rider, Ipanema, Grenda, Zaxi, Cartago, Grendene Kids e Pega Forte. Segundo a Forbes de 2025, Alexandre Grendene Bartelli ocupa a 20ª posição entre os mais ricos do Brasil, com patrimônio estimado em 12 bilhões e meio de reais. Pedro também construiu fortuna bilionária através de suas participações na Grendene e no controle da Vulcabras. Alexandre mora em Porto Alegre com seus 7 filhos e é conhecido por sua filantropia, tendo doado 40 milhões de reais para a construção de um hospital do SUS na Santa Casa de Porto Alegre. Ele também possui um iate avaliado em cerca de 240 milhões de reais e um jato particular Falcon 7. Pedro, por sua vez, também se dedica à agropecuária através da Nelore Grendene, uma das maiores produtoras de touros da raça no país. A história dos irmãos Grendene Bartelli é a prova de que visão, inovação e coragem para reinventar podem transformar telas de garrafões de vinho em um império bilionário. 2 meninos do interior gaúcho que ouviram o conselho do avô e decidiram que seriam donos do próprio destino. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo caminham com sandálias que nasceram dessa determinação. Você acredita que o ambiente onde crescemos define nosso futuro ou são as nossas escolhas que fazem a diferença? Se essa história te inspirou, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os maiores empreendedores do Brasil e do mundo. Deixa seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e conta aqui nos comentários qual marca da Grendene você mais usou na vida, Melissa, Rider ou Ipanema.